que a gente vai lá, vai ver esse termo na Bíblia, quando Paulo fala que nós somos almas viventes. Eu quero dar um tema da nossa mensagem hoje como almas viventes. Você vai entender o que eu vou falar quando você ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que nós vamos ler agora, e depois nós vamos ler também Gênesis capítulo 2, verso 7. 1 Coríntios, nós vamos ler primeiro 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 40. Diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Se você for lá, 2, 7, abra comigo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou um ser vivente. Paulo fala de alma vivente. Esse termo usado por Paulo de alma vivente denota a condição minha e sua. Ela denota a condição que nós vivemos de total dependência de Deus, plena dependência de Deus, irrestrita dependência de Deus para existir. Ou seja, sem Ele não há vida. Ele formou e Ele deu a vida. Por isso que nós somos almas viventes. Nós somos seres que dependemos de alguém. Nós dependemos de Deus para viver. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos capacidade de viver por nós mesmos. A grande ignorância do homem é achar que ele pode viver por ele mesmo. Nós não temos a capacidade de viver por nós. E o homem, ele chega em um estágio, às vezes, em algumas situações, que ele acha que ele pode viver por ele mesmo. Ele chega com um estágio de poder, de dinheiro, de condição, de status, de nome, de condição, que ele acha que pode viver por si mesmo. Ele esquece que ele é um ser, uma alma vivente, que ele depende de Deus. Um sopro de Deus já termina com a vida dele. Aliás, se Deus tem uma respirada mais profunda e der um soprinho, a terra vai literalmente para o espaço. E assim que é a verdade. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque ao mesmo tempo que Paulo aborda esse termo, ele usa outro termo, que ele diz assim, que nós somos almas viventes, mas Jesus, Deus, é o Espírito vivificador. É Ele que te traz vida. É Ele que te traz capacidade de viver. É Ele que te dá condição de viver. Ou seja, nós não temos condição de viver por nós mesmos. Aliás, Ele formou o homem e soprou, deu vida ao homem. A nossa vida vem de Deus. Tudo que eu tenho, tudo, a minha capacidade, tudo que nós temos é de Deus. Nós precisamos entender isso. Para que a gente entre totalmente num estado de dependência de Deus. Nós vamos tratar desse tema, irmãos, sabe por quê? Porque volta e meia, na nossa vida, nós entramos por um caminho, por um trilho, e sempre a gente precisa voltar para o trilho certo, porque a gente se afasta rapidinho, e a gente deixa de depender de Deus, deixa de depender de Deus em tudo na nossa vida, em algumas coisas na nossa vida, a gente para de depender, e aí, às vezes por motivos tão banais, a gente sai desse trilho e a gente precisa entender, nós precisamos voltar para esse lugar que Deus criou e nos chamou para viver debaixo da dependência dele. Na verdade, essa é uma tendência natural nossa, uma tendência natural de viver em independência. Foi isso que o homem foi viver quando ele saiu do Éden. Ele queria viver independente. O instinto, o orgulho, a semente
que nós estávamos cantando aqui agora, é o homem viver de forma independente. E nós sempre queremos ser independentes. Mas se tem uma coisa que nós precisamos buscar viver, é dependente. É entrar em dependência. Sempre. A independência é a pior desgraça que você pode ver. O homem sempre está buscando isso. E eu sempre tenho falado sobre isso aqui. Não busque independência para a sua vida, não. As mulheres querem independência, os homens querem independência, todos querem independência, os filhos querem independência. Eu não quero depender mais do meu pai. É isso. Você não nasceu para viver assim. Ninguém nasceu para viver em independência. Não é essa a vontade, não é esse o desejo, não é esse o propósito, não é por esse caminho que o Senhor, não é esse o caminho que Deus preparou para nós, viver em independência. E a gente sempre está querendo viver dessa maneira, viver independente. Você quer ter seu dinheiro para você ser independente. Você quer ter seu carro para você ser independente. Você quer ter tudo para ser independente, independente de ninguém. Mas você não tem como viver em independência total na sua vida. Na verdade, o que Deus nos chamou foi para viver nessa dependência completa dele. E não há nada melhor do que viver na dependência de Deus. Não há nada melhor do que você poder experimentar isso. Não há nada melhor do que você poder entender o que é a dependência e como viver nessa dependência de Deus. A grande questão é que sempre a gente dá espacinho para o lado e sai desse caminho. Eu quero falar disso aqui agora um pouquinho. Vamos dissertar um pouquinho sobre isso para que a gente entenda aonde é que Deus quer que a gente volte para esse caminho de dependência na nossa vida. Em que lugar, em que área da minha vida, como Deus quer que eu volte a depender dele, ou como Deus quer que eu dependa dele, de que maneira como Deus quer que eu dependa dele, o que está no meu coração que me leva a viver de forma independente, para que eu possa voltar a minha mente, meu coração e dizer: Senhor, quero viver nesse lugar debaixo das suas asas. A dependência de Deus, o fato da nossa existência, irmãos, o tamanho da nossa dependência, só de você existir, a gente já sabe que o fato de eu e você existirmos, a criação, a vida, o ar que nós respiramos, o Espírito, tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Não há nada que não venha de Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, estamos de pé, estamos respirando porque dependemos de Deus. Toda a criação, tudo depende do próprio Deus. E nós sem o Senhor é a mesma coisa de uma Ferrari sem gasolina, irmãos. Ele é um carro maravilhoso, todo mundo baba no carro. O mundo inteiro paga milhões numa Ferrari. Mas se ela não tiver gasolina, não vai adiantar nada. Nada. E nós somos assim, trazendo para a gente entender o como nós somos sem Deus, ou o que é a nossa independência de Deus, ou o que é a nossa dependência do Senhor. A gente precisa entender. É exatamente isso. Você pode ter um carro maravilhoso na sua garagem. Se você não pôr combustível nele, você vai passar vergonha com aquele que tem um Fusca, ou como tem um. Ou que tem o Venaguete, nós estávamos falando anteontem. Venaguete tem que sair fumaça, que você chegava num lugar todo enfumaçado. Mesma coisa. Não adianta você ter um telefone do melhor, de última geração, o iPhone 12 que vai sair daqui a alguns dias. iPhone 12, se você não tiver bateria nele, é a mesma coisa com tijolo. Qual que é a diferença do tijolo com um iPhone 12 sem bateria? Nada. Você não fala no tijolo e nem no iPhone sem bateria. Concorda comigo? Se você pegar o tijolo para você falar, você não vai conseguir. E o iPhone sem bateria também não. Mas ele é top. Mas ele não tem bateria. Você tem um Fusquinha. Beleza, está com o tanque cheio. Eu vou onde eu quiser. Eu tenho a Ferrari. Está sem gasolina. Vai andar a pé e eu de Fusquinha.
É assim que nós somos em relação a Deus. Sem Ele, nós somos dessa maneira. Nós não temos vida, nós não temos alegria, não temos realização, não temos prazer, não temos nada. Ainda que o homem tenha tudo, se ele não tiver o Senhor, ele não tem nada. Esse é o tamanho da nossa dependência de Deus. E a gente precisa compreender isso. Que por mais capaz, por mais inteligente, por mais bonito, por mais tudo que você tem, habilidoso, nós dependemos de Deus. Você pode ser o que for. Os grandes homens se deparam com a sua pequenez, ou com a sua finitude, com a sua incapacidade de dependência de Deus, quando se vê diante de uma situação em que ele pode pagar todo o dinheiro da vida dele, mas ele não pode comprar a vida. Quando a gente se depara com essa situação de um homem, quando ele tem todo o dinheiro da vida, como a gente viu há um tempo atrás, o Steve Jobs, que era a companhia dele hoje, sabe quanto que vale a Apple hoje? A Apple hoje, irmãos, vale 2 trilhões de dólares. Sabe o que é 2 trilhões de dólares? 2 trilhões de dólares. Se a Apple fosse um país, ela seria o 11º país, o PIB, o 11º país do mundo. Só a Apple. Sabe o que é isso? O Brasil, acho que é o 7º economia do mundo. A Apple seria a 11ª economia do mundo. Só a empresa. Você tem noção da quantidade de dinheiro que é? E homem se deparou com câncer, o que ele pode fazer? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Assim como a minha vida está nas mãos de Deus. E a sua vida está nas mãos de Deus. Assim como nós estamos nas mãos do Senhor, e a gente precisa, e o que é mais interessante de tudo é que nós temos essa graça em nossa vida. É que nós estamos nas mãos do Senhor e o conhecemos, e nós precisamos dia a dia dizer para eles: quero continuar em suas mãos, dependendo do Senhor. O fato de você ser alma vivente significa que você não tem vida em você mesmo. Nós vivemos da energia, do poder, da vida que emana de Deus. E se Ele não te der isso, você não tem vida. E graças a Ele nós temos a vida. Deus não nos criou, irmãos, como robôs, para viver numa dependência nociva, porque Deus não é manipulador. Se tem uma coisa que Deus não é manipulador, controlador. Porque se Deus fosse controlador, o mundo não estava desse jeito. Mas ainda bem que Ele não peca, Ele não controla, e Ele não quer uma dependência nociva dele, de controle. Ele quer uma dependência espontânea, natural, onde eu quero depender, onde eu desejo depender, onde eu deixo o meu orgulho, onde eu deixo a minha soberba, onde eu entrego e digo assim: Senhor, não sei como, nem de que forma, nem de que maneira fazer, por favor, me ajude, me guie, me tome. Você acha que Deus quer ter um controle remoto sobre a sua vida, te guiando para lá e para cá, como se você fosse um carrinho de controle remoto? Esse não é o tipo de dependência que Deus quer. Deus quer a dependência onde você realmente se disponha a ouvi-lo, a entendê-lo, a compreendê-lo, a entender que a sua capacidade não vem dele, que nada seu vem de você mesmo, que vem dele, que é ele que te capacita a ter tudo.
Porque Ele te gerou para viver em independência e ao mesmo tempo autônomo. Você pode fazer as coisas entendendo o que Deus quer para você. O fato é que nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com a dependência, e aí nós tomamos outro caminho chamado independência. E a gente precisa aprender a lidar com essa questão. Porque nós não queremos depender, aí nós sabemos o que a gente faz? A gente passa a independer. Nós não queremos dar satisfação porque nós não queremos controle. Mas aí nós também não temos governo, não temos direção para a nossa vida. Nós não queremos ouvir o que Deus quer para nós, mas também não temos direção de nada para a nossa vida. Nós não queremos depender de Deus para nada, porque nós somos autossuficientes para viver a nossa vida, mas estamos vazios, tristes, angustiados, porque quando nós deixamos de depender, nós temos a ausência dele em nossa vida. Ele se retira. E é assim que acontece. Nós não queremos depender, porque achamos que isso é uma humilhação para a nossa vida. E aí Deus te leva, em alguns momentos, a depender de pessoas, de coisas, de situações. Sabe para quê? Para você aprender a depender dele. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com o nosso ego. A gente vai identificar alguns fatores que pesam fortemente, que te inflam o homem, que deixa esse homem todo capaz de viver, achando que ele é capaz de viver independente. A gente precisa identificar o que nos tira desse lugar de dependência de Deus, sem a gente nem perceber. É tão sutil, é tão assim, se você age de uma maneira tão imperceptível, tão oculta, tão subliminar, você não consegue identificar que você saiu da dependência de Deus. Às vezes ninguém faz isso, às vezes você não faz isso porque quer, mas faz porque não identificou que há algumas coisas dentro de você. E às vezes nós podemos ter sido pegos em alguns momentos por isso, e a gente precisa identificar. Lá em Ezequiel capítulo 28, verso 2, abra sua Bíblia lá. Eu quero passear nesse texto de você, de Ezequiel. Essa é uma profecia contra o rei de Tiro. Mas, assim como muitas outras profecias, e vou até abrir esse parênteses aqui agora, para que quando você estiver lendo os profetas, preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, porque a gente lê os profetas, e a gente precisa aprender a ler os profetas. Por quê? Porque os profetas, às vezes, eles estão profetizando para aquele momento. Ezequiel estava profetizando com relação ao rei de Tiro, não é mesmo? Rei de Tiro, ele estava falando sobre ele, sobre a arrogância dele. Mas eu estou abrindo esse parênteses aqui para você entender como você vai ler os profetas agora, para que você entenda Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, porque dentro dessas profecias ou dessas palavras proféticas ali, de todos esses escritos, há algo que está sendo escrito para aquele momento, há algo que estava sendo escrito para a vinda de Jesus, para o momento de Jesus, e há algo que está sendo escrito que nem foi cumprido para cumprir nesses dias agora. Sabia disso? Preste atenção quando você está lendo os profetas, e de repente você começa a ler os profetas,
que está escrito assim: e a virgem teve seu filho. Aí você fala, o que tem a ver esse contexto? Ele já estava falando sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E aí ele falou assim: e tu, Efraim, e tu, Belém, Efrata, és a menores entre todas as cidades. Mas o que ele está falando sobre isso? Ele está falando da vinda de Jesus, onde Jesus nasceria. Mas ele estava falando, o profeta estava falando sobre outra coisa. Então, há uma mistura, como nesse texto aqui. Ele estava profetizando sobre o rei de Tiro, mas ele estava falando também sobre quem? Sobre Satanás. Ele fala claramente aqui, é muito nítido que ele estava falando sobre alguém, muito mais do que o rei de Tiro. O rei de Tiro estava com o mesmo coração de quem? De Satanás. Ele estava falando de Satanás, mas profetizando sobre o rei de Tiro. Então preste atenção no que ele diz aqui: veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem, e não Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. A primeira coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração é no nosso ego. O nosso ego, ele infla rapidinho. É um negócio assim, parece aqueles balões que são... Basta um soprinho, e aí você... Se você não souber lidar com isso, na caminhada você cai sem perceber. Porque o nosso ego infla rapidinho. Sabe como que ele infla rapidinho? É naquele momento que você começa a se despontar em alguma coisa, e aí quem vem e fala assim, nossa, que voz linda. Aí você deu uma enchidinha. Se você não toma cuidado, né? Aí vem outro e fala assim, nossa, que voz maravilhosa aí. Aí vem outro e fala assim, nossa, que voz é essa? Aí já começa. Se você não souber lidar, no primeiro sopro, você começa a inflar. Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é bonita. Nossa, como você é capaz. Nossa, como você é isso. E aí, você vai inflando. E é nesse inflar, ou nessa inflação sua, é que vem a independência. Começa a acontecer tão sutilmente, porque o ego vai sendo cheio. Cheio como? Às vezes por elogios, e você tem a capacidade, você é inteligente, você é bonito, você é capaz, você é habilidoso, você é tudo isso. Mas e nesse momento em que essas coisas começam a acontecer, e você não vigia, você vai inflando, e aí você acha que você é alguém. Você esquece que você depende de Deus. Foi o que aconteceu com esse sujeito aqui. Sou um Deus, sento-me no trono de Deus, no coração dos mares. Mas aí o profeta fala assim, presta atenção, você é um homem, você não é um Deus. Porque quando essas coisas começam a acontecer, inflar o nosso ego, sabe o que acontece? Nós deixamos de depender de Deus. E aí o profeta fala assim, acorda, você não é um Deus não, você é um ser, uma criatura, você vive em dependência, tudo que você tem, e foi assim que ele falou para o próprio diabo, que era uma criatura também, o anjo que era um exemplo de beleza, de capacidade, de inteligência, de sabedoria, de tudo, e ele foi se inflando. E é isso que acontece quando ele infla, aí ele acha que ele pode, que ele é capaz, que ele consegue, e é esse ego que vai te falando, você é tão inteligente, você é tão inteligente, você é tão capaz, você é tão isso, e aí você acha que você pode, e pode, uma hora explode.
O ego é assim. Ele disse: mas você é um homem, não Deus. Não esquece disso. Você é uma criatura. Você depende. Você não é independente, não. Embora se considere tão sábio quanto Deus, mas você é mais sábio do que Daniel? Ego é assim. Nós precisamos trabalhar com ele. Ele funciona dessa maneira. E aí te torna independente. Em várias situações. Em várias situações da nossa vida isso acontece. Na nossa, às vezes naquela capacidade. Uma das coisas que às vezes toca em mim e em você é a capacidade. Deus nos deu capacidade. Nós somos pessoas capazes. A gente precisa entender que Deus nos fez com muitas capacidades. Eu não tenho dúvida disso. Foi Deus que te fez com capacidades incríveis que nem você mesmo conhece. Mas o fato de você, às vezes você não desconhece, mas quando conhece, aí você acha que você pode. E é isso, aí que está o grande problema. Quando você descobre a capacidade, tem-se a tendência de tornar independente. Eu já sou capaz, agora eu já posso ter meu negócio, agora eu já posso fazer isso sozinho. É por isso que hoje, irmãos, quando a gente vê as pessoas às vezes saem das igrejas, dividem as igrejas, esfacelam nas igrejas, porque às vezes assim, eu já tenho capacidade, agora eu já sou, né? Eu posso, então aí ele vai lá, abre um lugar, que eles chamam de igreja, que não é, e aí chama algumas pessoas, e como ele já é um cara que prega, que profetiza, aí ele já tem poder, e aí começa, e aí ele acha que ele é capaz, ao invés dele somar, ele dividiu o reino de Deus, porque eu sou capaz. A nossa capacidade é para acrescentar, não é para tirar, é para somar, não é para dividir. É para construir, não é para destruir. E eu sempre falo isso. Se Deus te deu capacidade, use-a onde você está. Até que, se algum dia, de alguma forma, Deus te dirigir a fazer alguma coisa por direção de Deus, por instrução de Deus, porque às vezes nós achamos o seguinte: eu tenho capacidade, aí você vai desenvolvendo sua capacidade, crescendo, aí você fala assim: agora eu posso voar, sou livre. É igual os filhos, às vezes. Aí começa a voar, as asas começam a quebra, não é? Mas agora eu posso. Está todo feliz. Agora eu posso fazer. Já aprendi, já recebi, já estou pronto para fazer. É aí que mora o perigo. Porque a capacidade nós temos mesmo. Mas quando a pessoa se enxerga capaz de alguma coisa, a sua tendência natural é deixar de depender. Esse aqui é o problema. O problema não é, você precisa enxergar a sua capacidade, mas você precisa lidar com esse perigo. Porque quando as pessoas começam a se enxergar capaz, ela fala assim: não, agora eu preciso depender mais, preciso depender mais do meu patrão, preciso depender mais do meu pai, preciso depender mais dessa igreja, preciso depender mais de ninguém, preciso depender mais de nada. Posso ir, agora eu posso voar. Quem disse que Deus quer que você faça isso? Presta atenção. Porque é uma tendência muito natural daqueles que se sentem capazes. E aí eles começam a se ver autossuficientes, capazes de viver e de fazer sem depender de ninguém ou de qualquer coisa. Porque confia em si mesmo. Confia no seu próprio Pai. Esse é um grande perigo. Capacidade Deus te deu, eu não tenho dúvida.
E você precisa descobrir isso. Isso faz parte. Mas lembre que toda a capacidade e toda a graça que está sobre a sua vida depende de Deus. O dia que você escolher viver independente, é a mesma coisa de cortar o cabelo, como cortou o cabelo de Sansão. Acabou sua força. Porque a força está na dependência e na dependência de Deus. Capacidade, ela gera uma outra coisa chamada habilidade. Uma consequência da capacidade. Esse desenvolvimento da sua capacidade gera habilidade. Uma habilidade para fazer as coisas. E é nesse desenvolvimento que está, nesse desenvolvimento dessa capacidade, que precisa acontecer. Você tem uma capacidade, você precisa desenvolver essa capacidade, e você se torna habilidoso. E isso é um grande perigo para nós, irmãos, quando você vai fazendo as coisas, e você agora se torna um habilidoso. Quem toca, quem canta, quem prega, quem ensina, quem trabalha, quem tem a sua profissão, aí você se acha capaz, e aí você fala assim, agora não, isso aí é o tiro de letra. É a coisa mais terrível que tem. Por mais habilidoso, por mais capaz que você seja, lembre de uma coisa, sempre dependa de Deus. Por mais que você tenha feito, por mais que você tenha a habilidade de fazer as coisas, eu sempre lembro disso todos os dias na minha vida, irmãos. Ainda eu quero lembrar disso todos os dias, porque eu já prego há 23 anos, e sempre quando eu venho aqui, Senhor, eu não tenho habilidade, eu preciso que o Senhor me dê, com tudo isso que eu já vivi, de tudo aquilo que eu já passei, a habilidade às vezes que eu desenvolvi, de entrar no público, de falar, de conversar, mas ela vem do Senhor, ela não pode vir de mim. Eu quero depender do Senhor, seja para cantar, seja para tocar, seja para fazer qualquer coisa, seja para ensinar, seja para trabalhar, para exercer sua profissão. Lembre de uma coisa, sempre na sua vida, tudo que você for fazer, mesmo que você tenha toda a capacidade e que você tenha desenvolvido toda a habilidade que você imagina, quanto mais você depender de Deus, mais habilidoso você vai ser. E às vezes nós podemos perder a nossa habilidade porque deixamos de depender. A sequência desse texto aí, vamos ler lá no capítulo 3, o verso 3, o 4 e o 5. Diz assim: você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo do que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Olha, presta atenção no verso 5. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. A gente vai ver uma inferência aí. Vamos perceber uma inferência que, pelo fato de ser capaz, ele se tornou habilidoso. E isso inflou o quê? O seu orgulho. Inflou o orgulho que se via agora independente. Se via independente. Esse é um caminho que a gente trilha todos os dias na nossa vida. A habilidade vai nos dando mais autossuficiência para fazer as coisas, ela vai nos capacitando mais para fazer as coisas, e cada vez, às vezes, você fazendo aquilo que você faz, você se torna mais habilidoso, e aí você fala assim, eu sou. Aí você começa, pronto. Deixando de depender de Deus. Por quê? Pela sua habilidade. Mas lembra de uma coisa, a capacidade foi Deus que te deu, a habilidade foi você que desenvolveu. Então você depende de Deus.
começam as coisas dando errado, você vai perguntar: o que está acontecendo? Simples. Deixei de depender de Deus. A habilidade vai nos dando isso, essas autossuficiências, para fazer e viver, e já não dependemos mais de Deus. Por quê? Nós já somos capazes. Foi isso que aconteceu com esse rei e com o espírito maligno, que é de quem a quem o profeta se referia. Ele se sentou no lugar de Deus, se sentiu como Deus, e aí ele falou assim: agora eu sou rico, eu tenho habilidade, eu tenho capacidade. E ele, aí olha o que diz o texto aqui, que ele diz que na habilidade, o verso, ele diz: por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por quê? Porque essa capacidade desenvolvida gera habilidade e resulta em quê? Riqueza, nome, status, poder, domínio e, por consequência, independência. Por consequência, independência. Essas coisas vão nos tornando mais, às vezes, dependentes, achando que nós podemos fazer por nós mesmos. É a habilidade, é a capacidade que vai nos dando status, poder, que vai nos dando condição financeira, que vai nos capacitando financeiramente, e aí, cada vez mais a gente pode entrar por um caminho de independência de Deus, sem perceber. Por quê? Porque traz uma sensação de poder incrível. O homem começa a sentir uma sensação de poder incrível, de poder fazer as coisas. E quando a gente pode fazer as coisas, quando a gente tem capacidade, habilidade, quando a gente tem condição, a gente pode fazer as coisas da forma como a gente quer, da maneira como a gente quer, na hora que a gente quer. E isso nos leva a viver de forma independente. E a gente precisa voltar para o caminho. Porque essa sensação que a gente tem, que agora está tudo nas nossas mãos para conquistar, para viver, para dominar, para não depender de nada nem de ninguém, inclusive de Deus. Porque quando nós não queremos depender das pessoas, irmãos, às vezes Deus te ensina a depender dele, dependendo de pessoas. Para quebrar o meu orgulho e o seu orgulho. Para quebrar o nosso orgulho, Deus te ensina a viver dependendo de pessoas, para você quebrar o seu ego, para furar o seu ego inflado. Só para quê? Para que você aprenda a depender de Deus. E aí você começa a depender de pessoas. Porque é terrível quando a gente chega nisso. A sensação de fazer o que quer, na hora que quer, nos leva a gente a tomar os nossos próprios caminhos sem depender de Deus. Por mais capacidade, por mais habilidade, por mais inteligência, por mais tudo que eu tenha, por mais condição financeira, tudo que eu tenho, eu preciso entender que eu não posso andar pelos meus próprios caminhos. Eu preciso depender de Deus. Eu e você precisamos depender de Deus. Nós precisamos estar atentos a esse perigo que nós incorremos nele todos os dias da nossa vida. Porque eu sei que Deus te levantou, te capacitou. Eu sei que Deus te deu uma capacidade. E às vezes quando nós descobrimos essa capacidade, a gente fica: opa, eu sou bom nisso. E aí você começa, né, a andar. Tá. E aí você desenvolve a sua habilidade e você vai ficando cada vez melhor. E aí quando você fica melhor, sabe o que acontece? Você também consegue status, você consegue dinheiro, você consegue poder, você consegue nome, você consegue colocações maiores, você consegue lugar maiores. E aí então, nós podemos esquecer e deixar de depender de Deus. Esse é um grande perigo que eu quero mostrar para você. Para que a gente possa voltar
para esse lugar e não sermos surpreendidos com situações da nossa vida e a gente fala assim: não sei por que está acontecendo. Está acontecendo às vezes porque Deus está chamando a sua atenção e dizendo: olha, você estava caminhando sozinho, sem depender de mim. Volta para esse lugar de onde você saiu, de depender, de andar na minha presença, de ouvir a minha voz, de saber que tudo que acontece, toda a sua capacidade, toda a sua condição, toda a sua habilidade, tudo que você tem, vem de mim para a sua vida. Vem dele. Por isso você é uma alma vivente. Por isso eu e você somos alma viventes. E por mais longe, e por mais capacidade, e por mais que você consiga tudo aquilo e alcance tudo aquilo que você queira alcançar e que Deus preparou para você alcançar, lembre-se, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é dele, tudo é para ele. Nada vem de nós, nada, porque se nós vivemos assim, todos os dias, nós não vamos incorrer nesse perigo. Sabe qual é o perigo? De parar no meio da Avenida Afonso Pena com a Ferrari sem gasolina. Nós vamos ter esse perigo, essa vergonha de parar no meio do caminho com um carrão que é a nossa vida. Nós vamos ter esse perigo de parar a nossa vida em algum momento, em alguma situação, porque deixamos de depender de Deus. Você vai viver todos os dias abastecido, sabendo que com tudo o que você tem, tudo que Deus te deu, toda a capacidade, toda a condição, toda a habilidade, toda a inteligência, você está abastecido é pelo Senhor e não por você mesmo. E aí você vai chegar mais longe. Você vai sempre andar e entender que com o carrão ou com o carrinho, com a sua vida, você vai estar sempre cheio, porque você não depende de você mesmo, você depende de Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te provê, é Ele que te capacita, é Ele que te dá habilidade, é Ele. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós vamos viver em plena dependência de Deus. Esse é o propósito de Deus, de nós sermos dependentes dEle. Deus não vai tirar a sua capacidade. Nunca. Ele te deu. Deus não vai tirar a sua habilidade. Foi Ele que também. Foi você que desenvolveu. Por causa da capacidade que Ele te deu. Deus não vai tirar a minha condição financeira. De jeito nenhum. Ele só vai fazer o quê? Corrigir a minha rota e me trazer para os trilhos, para que eu possa entender que sempre, com toda a capacidade, habilidade, condição, poder, inteligência, nós precisamos viver totalmente dependente dele, porque é nessa dependência que está a graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. É nessa dependência que você desfruta da graça, do favor, da presença, da bondade, da misericórdia de Deus em tudo o que você fizer. Amém? Eu quero orar com você, para que se você, em algum momento, de alguma forma, tiver saído desse lugar, você hoje possa se arrepender e dizer: Senhor,
Quero voltar para esse lugar. Quero voltar para esse lugarzinho que o Senhor preparou para mim. Quero ficar ali quietinho, dependendo do Senhor. Porque eu sei que nesse lugar eu vou encontrar favor do Senhor para minha vida. Vamos ficar de pé. Pai, como o Senhor é bom, como a sua misericórdia dura para todos sempre, e a sua bondade é de geração em geração, e para sempre o Senhor, Deus, será bondoso conosco. E eu quero te dar graças por isso, Senhor, porque nós queremos, Senhor, nesse momento, é sair desse lugar, ó Deus, de independência, do lugar onde nós saímos do trilho da sua direção. E eu quero pedir para o Senhor que o Senhor venha perdoar, porque nós esquecemos que o Senhor é a fonte de tudo, de toda a informação, de todo conhecimento, de toda sabedoria e de todo entendimento. E aí nós queremos, Senhor, nessa hora, jogar o nosso orgulho, Senhor, no chão, e vê-lo quebrado, esmiuçado, esmigalhado, Senhor, ó Deus, no chão, para que em nós se produza a humildade e nela vem a dependência total do Senhor. Queremos, Senhor, ó Deus, abrir mão de tudo aquilo que nós pensamos que somos capazes, de tudo aquilo que nós pensamos que podemos, de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós achamos ou pensamos que somos nessa vida. Queremos abrir mão nessa hora, jogar fora, Senhor, para que em nós se produza a vida do Senhor, totalmente dependente do seu poder, da sua graça, Senhor. Queremos abrir mão, Senhor, e te pedir que nesse momento em que nós deixamos de depender do Senhor, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o Senhor passe o seu sangue sobre a nossa vida. Que o Senhor nos livre novamente de errar dessa maneira e que o Senhor nos leve pelo trilho da dependência. Senhor, por favor, nós não queremos parar pelo meio do caminho, Senhor. Nós não queremos parar pelo meio do caminho, Senhor, com a nossa vida, com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor já fez, com tudo aquilo que o Senhor já produziu. Nós não queremos parar sem a sua energia, sem a sua vida, sem o seu poder, sem a sua graça. Nós queremos, Senhor, o seu Espírito em nós. Por isso nós nos colocamos debaixo da sua graça agora e te pedimos: perdoa-nos, Senhor, e abastece-nos de novo com a sua graça, Senhor. E que nós possamos andar, Senhor, em plena, total, completa, irrestrita dependência do Senhor. E possamos encontrar favor diante do Senhor.